Boa noite, Ângela. Eu vou te chamar pra fazer parte. Cadê? Aqui. Bom dia, aqui. Boa noite, Lígia. Boa noite, Diana. Boa noite, Ângela. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo? Tá dando pra me ouvir, me ver? Tô dando pra ouvir. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô também. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, ver se entra mais pessoal, daí a gente começa. Combinado. Muito frio por aí? Boa Um pouco, tá meio que chovendo. Aqui tá relativamente frio. Um frio agradável, aliás. Sim, aqui também. Boa noite, Júlia. Boa noite, Nayane. Boa noite. Um monte de gente tá entrando. Ah, que bom. Vamos, Vamos começar apresentando um pouquinho. Eu vou falar um pouco de mim e depois você falar de você. Tá bom. Eu me chamo Daniel, eu sou professor de balé clássico da Bailate há algum tempo e também sou psicólogo. No momento eu não estou atendendo porque eu estava mais focado em estudar para fazer minha pós, para talvez entrar no mestrado, mas isso da quarentena atrasou um pouco meus planos, porém continuo estudando, continuo ainda interessado bastante na psicologia e dando minhas aulas e tentando continuar a minha rotina. A minha pós que eu faço é bioenergética e nessa live em específico a gente vai falar um pouco mais dessa conexão entre corpo e psique, que é exatamente o trabalho que o Lawrence vai desenvolver na bioenergética vindo da escola de Reich. Eu vou evitar de falar termos técnicos, porque tem muita gente da dança, muita gente que não conhece muito, então a gente vai falar bem tranquilo, para ser uma conversa bem informal entre eu e a Ângela Guimarães, que é a psicóloga convidada hoje para fazer parte dessa nossa conversa. Fala um pouquinho de você, Ângela. Certo. Bom, eu sou psicóloga, eu trabalho na área clínica. A minha especialização foi para o lado da avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, mas também faço atendimento usando a psicanálise, né? Então a gente vai dialogar um pouco aí. Não conheço muito o Reich, mas acho que dá para a gente se conhecer um pouco aí, né? A linguagem. Eu me formei no CEUB já há 7 anos, e desde que eu me formei eu sempre atendi, sou apaixonada, gosto muito. E falando de dança, quando eu era criança, eu fiz durante muito tempo balé clássico. Comecei com acho que meus 4 anos de idade, aí eu dancei até os meus 13. Parei, porque depois eu percebi que eu não gostava, aquela adolescente que não gosta daquela rotina de ter que ficar, né, treinando, aí parei um pouco. Aí com os meus 19 eu voltei pro balé, e aí eu percebi que eu gostava muito do palco. O palco me atraía, de certa forma, mostrar ali, mostrar o que a gente treinava era bom. Só que as aulas são, né, muito desgastantes e chega num ponto que você vai É, ficando mais profissional, aí você fica, não sei se eu quero isso pra minha vida. é. E aí eu Então, o que a gente acabei vai conversar parando. um pouquinho. Tá, ótimo. E aí eu Essas acabei parando. exigências da dança. Isso. Aí eu parei de fazer o balé e aí cheguei a fazer na Bailate algumas aulas de hip hop. Só que na época só tinha eu e uma outra aluna e o professor. E eu fiquei com muita vergonha, porque a aluna já dançava, eu não dançava nada, o professor é bem livre, uma metodologia mais livre. E aí eu acabei caindo fora e nunca mais dancei. Mas eu acho que é algo muito gostoso e que eu sempre penso se eu deveria voltar ou não, e o quanto isso é bom para a saúde mental, né? Entendi. A Bailate veio com essa proposta de conexões, que é o tema desse mês, exatamente para fazer o contraponto com esse isolamento. A gente pensou como responder o isolamento, se não com conexões. E daí, com base nessa proposta de conexões, a gente está sempre propondo essa conversa, essa troca, para a gente debater assuntos relativos à arte, à dança, à saúde mental, à saúde física, que estão todos bem relacionados se a gente pensar bem. A dança tem o estigma de ser terrível para a saúde física e para a saúde mental, de ser uma arte que exige quase que um sacrifício para existir. E esse é exatamente o ponto
que a gente está conversando e que a gente está propondo para os nossos alunos para estarem também pensando na prática deles e também não só nos alunos, mas em quem mais ouvir essa conversa, a gente propõe que pense por que que a expressão, por que que a arte deveria exigir algum tipo de sacrifício? Será que precisa mesmo desse sacrifício? E aí entra Lawrence, que eu vou falar bem rapidinho. Lawrence vai propor que a saúde mental só existe a partir da saúde física, que ambas são complementares e não existe sem a outra. Que ele vai falar que a gente vive em uma sociedade que é basicamente ansiosa. E essa sociedade ansiosa vai, de alguma forma, querer reprimir a expressão corporal, porque a ansiedade, ela vai, de alguma forma, tá sempre querendo pensar no além, sempre querendo pensar no depois, sempre querendo ver o futuro, nunca querendo, nunca querendo, como é que eu falo? Ficar, nunca querendo parar, nunca querendo, de alguma forma, estar em algum lugar, sempre indo, sempre, como é que eu falo? Sempre num futuro hipotético, entende? E Lois vai falar, não, o corpo ele existe no agora. E a partir desse corpo agora, a gente vai pensar no seu eu agora, no seu eu mental, na sua psique agora. Então parte sempre desse momento presente. E deste momento presente vem a dança. A dança não se faz no antes ou no depois. Disso vem muito da vergonha da dança. De eu imaginar, caramba, o que que eu vou estar, de alguma forma, mostrando, o que que vão estar me vendo, é, vão estar pensando de mim, entende? É sempre no outro, nunca no eu. E nesse sentido, a bioenergética é bem importante para lidar com traumas relativos à dança e à sociedade ansiosa em geral. Quando você falou que sentia essa vergonha de dançar, Ângela, é um comportamento bem recorrente de todo tipo de dança, não só do contemporâneo, não só do balé, não só do street, é uma vergonha do momento presente, entende? E essa vergonha é o que eu, como professor e como psicólogo, tento de todas as formas combater. Ai, e é engraçado, né, Daniel? Porque isso do corpo, para mim, como pessoa, é algo bem difícil, sempre foi. E aquela percepção que você tem de si, né, do seu corpo, o quanto isso te prejudica no mostrar ali. Então, não só na dança, por exemplo, eu fiz uma época Muay Thai e o fato da sala ter muito espelho e eu me observar fazendo algo, eu já me inibia. Aí eu falava, não dou conta. Ai, não vou conseguir. Professor, mas você acabou de conseguir. Bora, Ângela, bora, Ângela. Eu, não, mas não vou conseguir. Entende? Você já está conseguindo, mas na sua cabeça você não, mas você já está. Exato. Então a dança. Não pode falar, pode complementar. Que eu também ia complementar da questão da ansiedade, o quanto ela se mostra no corpo quando a gente somatiza alguma coisa. E aí eu fiquei até pensando agora com o que você estava falando, o quanto a dança poderia entrar, a dança, a atividade física, como uma forma de liberar essa ansiedade. Porque, por exemplo, na quarentena eu percebo que eu estou bem estressada, né? Bem ansiosa. E o que eu sinto? Muita dor de cabeça, porque aí trava aqui a cervical e o corpo todo fica tenso. E aí, como isso prejudica o sono, né? A alimentação, e nossa, e aí vira uma bola de neve. Sim, o corpo reage de forma muito sincera e muito crua a esses estímulos. Por exemplo, na minha cabeça eu posso fingir, não, tá tudo bem, não, eu vou lidar com isso, não, eu não vou ter nada, não, entende? A cabeça fica o tempo inteiro, não, e se? Mas o corpo não, o corpo sente, caramba, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô depressivo, o corpo fala, como é o título de um livro de um autor que eu gosto muito, inclusive, que chama Campbell, eu acho, não é Campbell? Ixi, agora, eu sei quem é, mas não vou lembrar o Não, nome. não é Campbell. Eu também esqueci agora. Eu sei qual que Corpo é. fala. Depois a gente pode Enfim. até fazer um post, né, no Stories para mandar pro pessoal o nome do livro. E daí, com base nessa introdução que a gente falou, de ansiedade, de dança, de saúde mental,
a gente vai tentar responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo e que a gente conversou anteriormente para dar um contexto para essa conversa. Você me perguntou o que pode ser considerado arte relacionado a esse corpo e essa mente. O que, que você acha que é arte, Ângela? Você que de fora, assim, entre aspas. Nossa, é interessante que quando você me passou sua resposta, eu fiquei pensando, nossa, é muito mais complexo. Porque logo de cara, assim, no senso comum, quando você pensa em arte, você pensa em quadro, né, dança, filme, música e pronto. E aí quem trabalha com isso é quem faz arte. Mas e quem não trabalha com isso? Será que também pode fazer arte? Né? Será que a arte é eu expressar algo meu colocado em determinado objeto estruturado? Eu não sei. Eu fiquei bem curiosa quando você me mandou a sua resposta, porque eu percebi que a minha cabeça estava bem limitada nisso. Eu só pensava no que eu já consumo. O que eu consumo é arte. Então, logo eu que não trabalho com isso, eu não faço arte. Não sei. É, essa arte como um produto limitado é um grande resultado de uma sociedade categorizada em caixinhas e em gavetinhas, entende? Aonde para eu fazer arte eu preciso ser artista, aonde Isso. para eu cuidar do outro eu preciso ser psicólogo. E essa quebra deste paradigma de produto, arte-produto, ela serve para tantas outras formas de atuação. Por isso que eu acho super relevante a gente conversar sobre o que é arte e quem faz arte. Será que só o artista faz arte? Eu acho que não. Eu acho que a arte é uma forma de expressão interior focada em uma estética. Por exemplo, não sei, eu tô ansioso pra caramba. E eu, de alguma forma, quero colocar pra fora a sociedade, sabe? Não quero guardar pra mim. Então eu vou amassar um papel. E vou começar a amassar aquele papel. E daí caramba, vou amassar o papel e começo a dar uma forma para aquele papel. E começa, não, esse papel amassado pode virar uma casa. Então, papel amassado, isso é arte. Isso é uma expressão Que da legal. forma. E do Interessante. mesmo jeito, e do mesmo jeito que esse momento, principalmente, de isolamento, de cada um na sua, é interessante pensar que, para mim, fazer algo, eu não preciso, como é que falo, tá categorizado naquela categoria de pessoas que fazem aquilo algo. Ficou estranho isso que eu falei, né? Mas, enfim. Por exemplo, para me cuidar de alguém, para me demonstrar afeto, para me demonstrar preocupação, eu não preciso ter um diploma de medicina. Eu preciso ter um diploma de responsabilidade, é diferente. Eu não vou receitar o remédio, eu não vou fazer o que eu não conheço, mas eu vou expressar. Eu vou expressar que eu me preocupo. Já é um grande cuidado, já é uma quebra de paradigma nesse momento. Nossa, bem legal você trazer E, isso, que eu não tinha parado para pensar o quanto a gente a gente tá sempre de uma caixinha, né? E sim, eu acho que eu estava pensando sobre isso. É muito associado a um papel social que se espera daquela pessoa por ela ter um título, né? Por exemplo, eu sou professor de balé, então eu tenho que ser, por exemplo, o carrasco. Eu tenho que ser o que né, exige. minhas alunas, elas ficam muito assim, caramba, professor, você não está xingando a gente, então sei lá, acho que eu estou fazendo errado. Entende Nossa. esse link de tipo, eu não estou sendo xingado, então eu estou errada. Porque xingado eu estou certa. É terrível de pensar isso inclusive eu levo muito para o consultório, para os meus estudos, para minhas aulas, que esses links é dever da gente, como profissional de saúde, como professor, quebrar eles, de falar, não, você não precisa ser xingada para estar certa. Pelo contrário. E daí a gente entra naquela próxima pergunta que você me fez, que é em que nível a dança conecta o corpo e a psique? Você que fez um pouquinho de dança, em que sentido você acha que tem essa conexão entre corpo e psique? Tá. E é uma outra
questão que eu estava conversando com uma amiga também, daquela necessidade que a gente tinha antigamente de separar o corpo, a alma e a mente para estudar, né? E aí é como se Aham. fossem coisas separadas. Aí quando você pensa numa expressão de algo, na dança, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, o quanto você vê que as duas andam juntas. Então, tanto para uma dificuldade de expressar, igual você falou, ah, eu tô ansiosa, ou eu lá, tô com vergonha, então eu não vou fazer, quanto a minha percepção pessoal e a minha psique, de todas as minhas crenças pessoais de que não dou conta, dificultam essa dança e essa atividade física, como ao mesmo tempo, se você é mais liberto nisso, mais desbloqueado, você trazer as suas questões da sua subjetividade, da sua experiência, da sua vivência, o quanto isso enriquece também no mostrar no corpo. Então, eu tenho paciente que já Sim. veio falando assim para mim, ah, eu faço teatro e eu quis fazer teatro porque eu estava tímido. Então, usei teatro como uma forma de sair e ser mais sociável. Só que aí eu percebo que as professoras falam para mim assim, mas tá faltando emoção, né? Cadê a emoção? Cadê você ali? Então, acho que a psique entra nisso, nos sentimentos, no mostrar isso no corpo também. Aham. Eu acredito muito numa cosmogênese da dança para a identidade, que é, por exemplo, sei lá, eu mexo o meu dedo. No mexer do meu dedo tem toda uma expressão da identidade do que eu sou, o tipo que eu mexo, o porquê que eu estou mexendo, a forma que eu mexo. Isso para o meu corpo inteiro tem um porquê de existir. É o micro partindo para o macro, é o meu corpo explicando a minha identidade, explicando quem eu sou, explicando o que eu quero. E saber ler isso, eu acho que é importante não só para o profissional de dança, mas para o ser empático, para a pessoa que quer de alguma forma entender o outro e estar conectado com esse outro, porque se eu observo somente por observar, eu estou sendo passivo em relação ao mundo, entende? E eu acho que é a gênese de muito, muito trauma, de muita neurose, de muita coisa que a gente vai resolver no consultório. Exatamente. Nesse, nesse sentido de só observar. Porque só observando eu não tenho uma troca, eu tenho somente o eu passivo, que nem eu falei, e esse eu passivo se torna solitário, se torna, como é que eu falo, ressentido, se torna com raiva por estar solitário. E muito parte disso, desse não trocar, entende? Esse não querer. Por que ele tá mexendo o dedo, cara? Qual que é o problema dele? Ele tá mexendo o dedo? Às vezes é por nada, às vezes tem um sentido, mas você se perguntou, já faz diferença. Uhum. É, faz Isso muito na, sentido. isso na bioenergética é bem interessante, porque o Lawrence propõe a gente começar a analisar o paciente a partir do que ele entra na sala, no andar dele, no sentar dele, no ombro que mexe, tudo tem. E não é tipo códigos, entende? Não é tipo, ah não, ele mexeu o ombro direito, significa que ele tem problema com a mãe. É, não, aí também já, É, já vai pôr numa caixinha, né? isso. É o erro que a gente corre de querer categorizar as coisas no sentido de, sei lá, eu sou como uma cobra, nossa, eu vou ser traído. Tipo observar como um ser crítico mesmo e perguntar quando tem dúvida. Por exemplo, nossa, eu tô sentindo que você tá andando meio encurvado. O que houve? Sabe, me conta, troca comigo isso. Isso, que nem eu te falei, não vale só para psicólogo, que nem a gente, nem só para professor, mas também para indivíduo como em geral. Importante Uhum. essa troca, essa conexão. E é legal você dizer isso, porque assim, no meu consultório eu percebo muitas pessoas que falam de problemas, de coisas difíceis, que você percebe que está sofrido, mas fala rindo. O que isso quer dizer, né? É um mecanismo para se proteger, é para tentar pôr humor para ver que não é tão sofrido assim. Já vi gente de falar que andava mais corcunda porque tinha vergonha de se mostrar. Então, abrir o peito era se colocar no mundo, né? Então, não, vou me recolher aqui, né? Então, o corpo realmente fala. E uma outra coisa também que eu percebi na minha vivência pessoal mesmo, de amigas que falam assim, tem gente que já falou pra mim que eu sou autista, porque eu não olho muito no olho. Aí eu falei, não, peraí, você não é autista, você tem uma timidez ou uma insegurança, porque eu já conheço a pessoa, né? Eu pude falar um pouco sobre isso, de não querer olhar para o outro, porque o olhar também é uma conexão, é uma forma de diálogo. Então você quer evitar, é uma forma de você se proteger do outro, não quero estar perto.
E o quanto as Exato. pessoas, no geral, conseguirem ler esse corpo, vai ajudar até nos próprios relacionamentos Com interpessoais, né? certeza. É o micro indo para o macro que eu te falei. É tipo, às vezes, olhar um detalhe do outro vai fazer eu me importar de verdade com aquele outro, por um detalhezinho pequeno que eu olho. Vai fazer eu me ver diferente como indivíduo. É, eu até esqueci o que eu ia falar, porque eu concordo muito com o que você falou mesmo, e durante sua fala eu estava pensando em algo para reforçar ela, mas não precisa ser reforçado. Se você A, lembrar, você a, pró- compartilha. tá. A próxima pergunta que você me fez foi como a dança pode se tornar uma forma de expressão. Como Uhum. que você acha? Nossa, eu fiz essas perguntas e não cheguei a pensar muito a fundo, assim, né? Mas eu acho que a forma Aham. de expressão me veio muito o quanto eu posso, igual a psicanálise fala, Freud falava da sublimação, né? Então, o quanto eu Sim. posso pegar determinado, o que eu gosto, eu acho, que eu faria para mim, pegar determinado emoção ou afeto e colocar ele para fora, gerando algo que o outro possa vir a se identificar. Então, por exemplo, igual dizem, né, que os poetas gostam, eles escrevem muito e são muito criativos na hora da dor, né, daquela coisa assim do sofrimento. Então eu vejo isso, eu acho que é uma forma de expressão, seria no micro. E no macro eu penso também numa questão de culturas, de comunidades. Então eu vejo, por exemplo, o balé são pessoas que têm determinado tipo de perfil, né? Então eles têm Uhum. características semelhantes, enquanto o street quer mostrar uma outra coisa, é uma dança mais, entre aspas, livre, não sei, né, como que definiria isso. Então eu acho que em grupos também cria uma identidade para esse grupo, que é uma forma de expressar algo desse grupo. Então, por exemplo, o Entendi. funk, né? O funk que seria uma música, né? Um estilo de música, um estilo de dança. Ele está querendo dizer algo sobre a comunidade que vive aquilo ali. Igual o rap, que vai Uhum. trazer todo um debate da sociedade do que eles sofrem. Então, acho que a dança e a música entram por isso também. Uma questão social de você se impor na sociedade também. Isso é bem interessante que você falou, porque na própria bioenergética tem um conceito chamado grounding. Esse conceito diz que para mim criar minha identidade eu preciso primeiro ter uma raiz fincada no solo. E essa raiz fincada no solo é exatamente esse histórico social que você falou. É saber, caramba, dançando rap, eu estou carregando a luta de um monte de gente que brigou para eu estar aqui, que lutou para eu estar aqui, e estou aqui simbolizando uma história, simbolizando uma luta, entende mesmo? E todas as danças têm isso, mas não só todas as danças, todas as formas de individualidade têm isso. Eu, como ser Daniel, tenho todo um arcabouço identitário por trás. Por exemplo, minha mãe, minha avó, minha tataravó, a, as pessoas que me ajudaram a me criar, minhas professoras, meus amigos, todos esses seres que circulam a minha identidade não são, não são, como é que eu falo, etéreos, não são supérfluos. Pelo contrário, eles me ajudam a dar a raiz que eu preciso para me sustentar como ser. E daí, de novo, é o micro e o macro. É a dança como identidade, no sentido de eu faço parte daquela tribo, e eu, como identidade, eu faço parte desse mundo. É importante fazer parte de alguma coisa, não é? Uhum. E, porém, de alguma forma, isso eu vejo que complica um pouquinho a forma de expressão. Porque, por exemplo, o balé clássico, ele tem todo um grounding dele super antigo, que eu vou falar na sexta, inclusive, a história do balé. Legal. E a, é, e a história do balé remonta à Grécia antiga, a Roma, à Idade Média e tudo mais. E ele tem todo um código, tem toda uma forma de ser, tem todo uma detalhes e códigos que falam por ele. E a maioria das pessoas se pegam somente no código, somente naquela linguagem e param ali, sendo que não veem que a linguagem é uma forma de transmissão de mensagem. A linguagem é como se fosse um carro, é como se fosse um cavalo. Eu estou em cima dele, tá, eu tô em cima, mas e agora? Eu tenho que ter uma mensagem para falar, eu tenho que ter um porquê. Porque senão não tem sentido eu estar me locomovendo sem ter uma mensagem. E a dança, eu acho que ela é muito expressão nesse sentido, de eu me apropriar de uma linguagem para ter algo para falar para o outro. Não só parar naquele meio de comunicação, não só parar naquele carro, não só parar naquela
E além. E além expressar quem eu sou através daquilo. Tem um cara que chama Carl Sagan, eu acho, que ele fala que um dos grandes erros do mundo é um cara aponta para as estrelas e a gente olha para o dedo dele em vez de olhar para as estrelas. A dança é isso, Interessante. basicamente. A gente adora olhar dedo em vez de olhar estrela. Verdade. E daí a próxima pergunta que você me fez tem a ver com isso. Se a arte pode unir tribos. O que você acha? Uhum. Eu acho que sim, só que ao mesmo tempo, eu acho que essas tribos, mesmo que elas possam vir a se unir, elas ainda vão ter a sua individualidade, que vai ter a ver até depois com o filme que eu queria trazer. O quanto, por exemplo, o balé pode misturar outros tipos de dança para integrar ela, mas ela ainda vai ser balé ou não? Ou ela já vai ser um outro tipo de balé? E a minha Uhum. pergunta veio muito disso, assim, o quanto misturar estilos cria um novo estilo, ou são estilos distintos e que estão ali juntos e eles mantêm sua identidade? Foi mais ou menos por aí que eu comecei a pensar. É uma pergunta complexa até e com lados bons e negativos. Porque, por exemplo, usando o balé. Tem o balé. Ah, eu vou mudar um pouquinho, vou fazer um neoclássico, um moderno. Deixou de ser balé e virou uma dança nova. Porém, até que ponto são tribos diferentes? Ou são a mesma tribo? Até que ponto é bom dividir? Eu não sei, é uma boa pergunta boa, eu deixo no ar. Vamos Eu deixar não no pensei ar na aí. resposta. E daí, a próxima que você me fez foi sobre a bioenergética. Se você poderia explicar para a gente como é que funciona o trabalho da relação com o corpo. E é isso que eu expliquei anteriormente. A bioenergética propõe a olhar. O resumo da bioenergética é essa. Eu vou olhar o outro e vou, de alguma forma, me relacionar com esse outro. Mas parte dos princípios que eu vou olhar sempre é julgamentos e sem bases, como é que eu falo? Sem bases de julgamento mesmo, entende? Eu vou olhar com o coração aberto. Vou olhar com o Uhum. coração aberto o outro e vou me permitir perguntar, vou me permitir me relacionar, vou me permitir perguntar. Tipo, Uhum. e aí? Entende? Porque vem de Reich, só que Reich usa muitos símbolos, usa muitos códigos. Por exemplo, as costas cansadas significa que você está com muito peso nas costas. Uhum. Tá, 90% das vezes é assim. Porém, não sempre. E esse não sempre é o ponto principal, é o que pega. E é muito importante aí o que você está trazendo também, da gente conhecer o nosso próprio corpo e como a gente somatiza. Então, por exemplo, eu Isso. sei que, independente do sentimento que eu estiver, se eu não colocar ele para fora, eu vou sentir dor de cabeça. Então, o corpo, Aham. a parte do corpo que ataca é a cabeça, sempre. Independente se é ansiedade, angústia, medo, pânico, sei lá, qualquer emoção ou afeto que vier. Então, o importante é a gente se entender, porque quando a gente olha e para, peraí, mas minha cabeça tá doendo, o que que tá acontecendo? Daí me faz refletir para entrar em contato com o significado. E não o Isso. significado ser essa coisa taxativa, né? Mas uma dúvida Aham. que eu tenho, que eu não conheço a bioenergética, né? Quando você fala de Reich, eu lembro muito da questão de que ele usava o corpo mesmo. A bioenergética usa, você toca no paciente, você tem técnicas com o corpo ou é só a terapia igual convencional de sentar, conversar e Não, associação? é o Reich usa muito como é que eu falo? Eu esqueci o termo agora, prático. Essas, A gente esses fala de couraças, né? Isso, essas couraças. É. Usa muito essas couraças e como quebrar essas couraças. Ele vem muito dessa resposta às couraças. A bioenergética, ela não usa as couraças, ela parte dela. Tipo, não, a gente não vai pensar em couraças específicas e vamos para o comportamento corporal. Então, sim, tem muitos exercícios, tem o toque, eu vou propor exercícios, eu vou propor posições, mas nunca focando nas couraças clássicas, entende? Sempre Uhum. trocando e sempre perguntando e sempre querendo me relacionar com o que você entende com o seu corpo. Que nem a sua dor de cabeça, você me falou que quando você sente dor nas costas, você sente dor de cabeça. Tá. E essa dor de cabeça que você sente, é,
é do que ela vem? Ela só é só das costas? Ou será que você tem um pouquinho de dor ali no pé também, entende? A gente vai dialogar sobre isso. Mas sim, Legal. tem bastante contato e bastante corporalidade. Uma coisa que me fez pensar agora também, né, quando eu tava pensando da dor, o quanto a gente fala que as coisas são hereditárias e genéticas, até também num nível psicológico de identificação. Então, por exemplo, minha avó sentia muita dor de cabeça. Minha mãe começou a Ah, sentir muita dor de cabeça. E eu também. Então, até um sintoma familiar. O que que essa dor de cabeça quer falar sobre essa família? Né? isso Aí você vai é o ground. pensar no macro, né? É o ground. Ah, Isso que é bacana. Ela tá o aprendendo muita ground que eu coisa aqui. falei. É, Legal. porque a sua família ela tem diversos padrões, diversos perfis que se repetem ao longo dela. E conhecendo a sua família, eu vou conhecer um pouquinho mais de você. Isso tem bastante a ver com a metodologia sistêmica também, que eu acho bem interessante. E daí, a última, você me pediu um filme relacionado. Eu vou te deixar falar o seu filme relacionado. Tá. Eu pensei no filme Let's Dance, que foi um filme que eu vi agora nessa quarentena. E o que eu gostei dele era muito relacionado a isso que a gente estava falando das tribos, né? Então, é um rapaz que dança mais algo de dança de street e tudo mais, e ele conhece uma bailarina. E aí os bailarinos, tá falindo ali a escola e eles querem trazer um elemento diferente, traz ele. Então traz a dança de rua com o balé. E o quanto isso foi dialogando com o filme. E também vai falar questões deles, pessoais, de assim, o que eu quero para minha vida como profissional, eu quero continuar sendo bailarina, mas eu também gostei disso daqui, o que eu faço? E aí vai ter. Aham. É um filme romântico, é leve, é tranquilo, tem muita dança, muita música, é uma coisa que eu gosto muito, bem leve para assistir na quarentena. E aí no final, que eu não vou dar spoiler, mas vai mostrar. Mostra que existe essa troca, mas ainda se mantém uma identidade, a raiz que você falou. Então dá para ver a raiz, mas dá para ver que existem elementos novos na dança de ambos, assim. Legal. É legal. Então fica aí o filme para. Eu nunca vi, eu vou assistir também. Ah, legal. Assiste e me fala o que você acha. Eu recomendaria um filme que chama Cisne Negro. É um filme um pouco mais complexo, um pouco mais pesado para se ver nessa quarentena, mas é um filme muito bom que aborda exatamente essa questão de mente e corpo e como um afeta o outro. Um filme um pouco negativo, porém é um ótimo filme. Nossa, é muito bom, eu gosto. Eu vou assistir de novo. É um ótimo filme. O pessoal fez umas perguntas que eu vou passar para a gente ler aqui para não ficar enrolando muito. Tá bom, Aqui. Eu não vou falar nome para manter o anônimo. tá bom. Por que um corpo parado afeta tanto a psique? Nossa, que pergunta difícil. Difícil, né? Me veio assim, muito quando ela fala do parado, me veio até o corpo parado como a psique também parada, né? No sentido de Sim, uma mobilização emocional, uma apatia, um não querer entrar em contato com esses sentimentos. Porque eu acho que quando você entra em contato com os sentimentos e as emoções, o corpo vai falar, de alguma forma ele vai falar. E se você se embota, eu acho que esse corpo vai também se definhando, né? Não sei, foi o que sim, me sim, eu veio à concordo. mente, assim. Eu concordo. E também no sentido que um corpo parado, ele está sem receber muitos estímulos, ele está parado, que nem a própria pergunta diz. E um corpo parado sem receber estímulos vai começar a, a ser bombardeado por estímulos internos que estavam lá de alguma forma meio que parados, meio que represados. E essa represa num corpo parado vai, de alguma forma, a água vai corroer. E vai começar a ter rachaduras, 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 e uma hora vai desabar tudo. Talvez seja isso, e com o corpo parado, porque ele está sem estímulo, e sem estímulo eu não tenho muito como fingir que nada está acontecendo. Sim. A próxima pergunta é uma saúde completa, barra integral. Começa por corpo ou mente? Eu acho que os dois, né? Porque eu Sim, acho que aí a pessoa traz muito aquela dualidade que eu falei no início, o quanto a gente divide, como se saúde mental fosse só pensar no psicológico, ou então a saúde sim, física fosse só pensar na atividade física. Então, acho que o importante é a gente tentar integrar cada vez mais e perceber a importância que os dois têm. Não é um mais importante do que o outro, né? Os dois têm que andar juntos. é, o ideal seria de fato um equilíbrio entre os dois, porque
se eu, sei lá, pensar só em mente, e todo dia fazer meditação, mas ficar sempre parado, eu vou estar de alguma forma desequilibrado com relação a esse corpo. Ops, a Angela saiu. Sim, 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 Júlia, também é isso, é esse ciclo que a gente estava conversando, que uma mente, um corpo é como se fosse um carro, e a mente é como se fosse a gasolina. Sem um estímulo, sem uma motivação, sem um porquê, não. Vamos voltar aqui com a Ângela. Como eu estava falando, o corpo é esse automóvel, é esse veículo. Sem uma motivação, sem uma mente de alguma forma estimulando esse corpo, ele vai definhar mesmo, não vai ter um propósito, não vai ter um porquê. E é difícil achar esse propósito, se a gente pensar bem, né? Ainda mais com esse isolamento. É um desafio quase que diário. Sempre lembrar do propósito, lembrar do por que eu estou fazendo isso. É uma boa pergunta para se fazer nessa época. Voltei aí. Eu achei que tinha caído para você também. Não, só caiu só para você. Ele falou assim, obrigado por participar, e concluiu. Nossa, que engraçado. E daí tem uma última pergunta que me fizeram aqui, que é: existem exercícios para a mente da mesma forma que existem para o corpo? Boa pergunta. Eu acho que vai depender de várias coisas. Da demanda, da queixa, da forma como o profissional vai trabalhar. Porque, por exemplo, um comportamental. Se você vem com uma dificuldade de comportamento, ele pode passar atividades práticas para você fazer no seu dia a dia para ajudar a mudar esses comportamentos. Uhum. Mas no dia a dia, eu, Ângela, como pessoa e como profissional, o exercício prático que eu gosto de fazer é exatamente o pensar. É o olhar para si, né? Sentir algo e tentar entender por que eu senti, o que desencadeou, o que estava relacionado, quem que estava envolvido com isso. Então, o exercício prático que eu faço é da análise, de você parar, sentir e entender o que está acontecendo. Aí não sei se o Daniel passa atividades, não sei. O exercício mental que eu vejo que é bem saudável para o corpo é uma autoatenção e um autorrespeito. Porque, sei lá, eu me ouço, eu me sondo. Porém, muitas vezes eu não respeito isso que eu ouço, eu penso, não, isso é bobagem, não, isso é besteira, não, deixa pra lá. Daí não adianta, daí não é saudável, daí você está negando o que sua própria voz está dizendo, isso é terrível para qualquer saúde mental. Então eu veria muito essa questão do autorrespeito, do sentido de, tá, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, eu vou dar atenção para isso. Eu não vou só relegar, só falar, não, é besteira, não é TPM, não, é sei lá, entende? Não, dá atenção para você. Eu acho que é um ótimo exercício mental, é respeito consigo mesmo. Gostei. E essa foi a última pergunta que fizeram. E daí com essa a gente acaba. Daí é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Ângela? Não, acho que já falei bastante, só para frisar o quanto eu acho que a gente tem que sempre estar pensando nos dois, tanto no corpo físico quanto no psicológico, e dar atenção para ambos de uma forma equilibrada. Eu acho que seria a mensagem que eu gostaria de passar hoje. Entendi. Então, obrigado, Ângela, por estar aqui com a gente. Obrigada a Você você, acrescentou muita prazer. coisa que eu vou ficar pensando aqui de noite pra caramba. Que bom. A live eu acho que é isso, né? Essa troca de reflexões. Uhum. Então é isso, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.